Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre por que não terceirizar os nossos dados, as nossas análises, quando a gente está trabalhando com diversidade genética em populações. Sim, gente, esse é um tema muito interessante de se conversar, porque tem muitas questões aí atrás, né? Muitos pormenores quando a gente conversa sobre análises, né? Eu sei que vocês aqui que estão conosco buscam, acima de tudo, ter autonomia nas suas análises, né? Nas suas interpretações. Então é isso que vocês querem aqui comigo. E então, assim, eu conversei com vocês nos stories sobre isso, né? E eu fiz uma votação lá, eu coloquei, se você pudesse, eu te falasse assim, ó, aqui está os seus resultados, e aprender a fazer as suas análises, ter a sua autonomia nas análises, o que que você prefere? Olha, foi bem legal, porque 90% das pessoas preferiram ter autonomia nas análises. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Por que não terceirizar esse processo? E calma, eu vou te contar o que é terceirizar, o que é não terceirizar, para você não fazer confusão e não ficar aí falando, mas eu colaboro, será que eu estou terceirizando? Já vou falar aqui no começo que não, viu? Antes que vocês fiquem, talvez, eufóricos um pouco com esse tipo de abordagem. Já vou pedir para você, curte isso aqui, convida seus amigos para conhecer o Entenda Genética, encaminha o vídeo para uma pessoa que pode ajudar. Vocês são os maiores responsáveis para isso aqui crescer, tá? Vocês são os responsáveis por tantas pessoas conhecerem e aprenderem aqui no Entenda Genética, terem a sua autonomia. Então, assim, muito obrigada por isso. Eu sou muito grata a cada compartilhamento, porque aí a gente consegue chegar e realmente ajudar outros corações. Então tá, beleza. Por que que terceirizar a análise de dados genéticos, ela tende a sabotar o nosso domínio nas interpretações e na nossa escrita, tá? Na discussão. Por quê? Gente, olha esse bichinho, coitado, tá perdido, né? Então ele fica no centro sem saber o que fazer, precisando recorrer a várias pessoas, e a gente acaba, nesse contexto, tendo um trabalho, digamos assim, um pouco Frankenstein, um pouco mosaico, quando você, sem saber o que fazer, começa a terceirizar o seu trabalho, né? E aí, nesse processo, você vai ficando um pouco solitário e sem entender muito bem por que as coisas estão como estão. Porque, ó, olha só aqui, cada setinha vai para alguém, mas não tem uma setinha desse alguém de volta aqui para o nosso amigo, né? Que aqui no caso é você. Não tem, ele está sozinho e solitário no processo, né? Mas vamos definir o que seria terceirizar, porque eu estou falando aqui para você terceirizar a análise de dados genético e tudo mais, mas o que seria então essa terceirização, né? A terceirização, ela nada mais é, ó, de acordo com o dicionário, eu sempre gosto de pegar coisas do dicionário, né? Terceirizar. Então, a terceirização é uma estratégia de reorganização em que uma empresa adquire bens e serviços de fornecedores externos com o objetivo de diminuir custos, economizar recursos, desburocratizar sua administração. Então, sim, se você terceiriza as suas análises, eventualmente você vai ter, digamos assim, algumas coisas positivas. Mas eu acredito que esse seja um dos maiores sabotadores do seu domínio nas análises, e mais do que isso, obviamente, se você terceiriza, é a sua forma de interpretar os seus dados, tá? Eu acredito fortemente nisso. E isso por quê? Porque você não aprende no processo, entendeu? Quando a gente está analisando dados, gente, não é simplesmente apertar botões. Ah, eu vou apertar o botão, então aquela pessoa aperta o botão para mim. Não, não é só sobre apertar botões. Cada botão que você aperta tem um porquê. Tem um porquê que você está apertando aquele botão. E aí, quando você vai para o campo de batalha e faz aquilo, você está aprendendo, você está observando, você está errando, você está fazendo. Assim, o problema que a gente resolve, né, passar essa administração para outras pessoas e terceirizar o nosso trabalho, é porque a gente acha que isso é uma coisa de outro mundo, sabe? A gente acha que analisar é de outro planeta, que não é pra gente, que eu não tô preparado, enfim, a gente acha isso, a gente acredita nisso. E aí a gente acaba recorrendo então
para essa terceirização, que é esse fluxo, que é só daqui para lá. Então, eu dependo de alguém, entendeu? E a pior coisa que pode acontecer para alguém que está nesse caminho, né, que está também tentando a pesquisa e tal, nas suas investigações, é você ficar nessa situação de dependência. Conta para mim aqui, você gosta de depender dos outros ou você gosta de uma parceria colaborativa? Você pega, manda um e-mail para a criatura e fala: "E aí, você já rodou os dados?" E aí você precisa entregar o negócio amanhã. Aquilo não é uma prioridade para a pessoa. É uma prioridade para você, não é para ela. Mas ele aceitou analisar, não interessa. Pessoas são pessoas. Ah, então não tem fé em ninguém, Nath? Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que você está sujeito a algumas adversidades, entendeu? Quando você passa para um processo de terceirização. Então, a gente tem algumas adversidades nesse caminho, tá? O que seria, então, essa terceirização, além dessa questão, né, de você, então, passar para frente? É quando você paga. Quando você paga por uma análise, tá? E aí você vai me perguntar: ah, então é errado, tá? É pagar para ter minha análise? Vamos lá, vamos para assuntos polêmicos. Não acho que você ter uma empresa, por exemplo, de análise de dados, que você fornece isso para o seu cliente, ou você ir atrás de uma empresa de análise de dados, seja uma coisa errada. Eu só tô querendo te falar que se você faz isso, né, porque aí se você paga, você não tem aquele problema que a gente conversou, que é da pessoa te deixar na mão, em tese, viu, gente? Porque cuidado com o mercado. Tem muita gente que, infelizmente, faz sacanagem com os outros. Mas não é sobre isso, tá? É sobre a sua habilidade. Porque enquanto você está analisando, você está adquirindo os fundamentos da teoria. Sem a teoria, você não consegue fazer as suas interpretações. Sem a teoria, você não vai conseguir fazer as suas discussões. Você não vai conseguir avaliar se aquilo que você está observando de fato é significativo ou não. Então, por trás da análise tem toda uma trajetória, tá? Então, não é que eu seja contra, inclusive está saindo muita empresa agora que faz essas análises de dados. Não sou absolutamente, só que eu estou te contando o que pode acontecer quando você faz essa opção. É claro que, por exemplo, quando a gente trabalha com os SNPs, tem uma parte de processamento de bioinformática, gente, assim, gigantesca, muito gigantesca. E depois dessa parte de processamento de bioinformática, a gente tem também uma parte muito pesada das análises de diversidade genética, né, de correr atrás de responder as suas perguntas. Então, neste caso, eu não vejo também problema de você pegar a parte de bioinformática e pagar, entre aspas, por um serviço de processamento ou colaboração, né? Mas aí é que vem. Por que então, conversando com você, por que eu acho que você não deve terceirizar? Por que eu acho que você perde muito no jogo quando você terceiriza, né? Bom, a primeira coisa que eu acho é que a colaboração, ela é diferente da terceirização, tá bom? Ó, presta atenção. Quando eu terceirizo, é daqui para lá. Você viu ali atrás, eu mostrei, e eu gosto muito que vocês observem as gravuras que eu coloco, porque essas gravuras, elas têm uma razão de ser, uma conexão de ideias. Então, é daqui para lá a terceirização. Quando você colabora, é eu com você e você comigo, entendeu? Então, a colaboração, ela é completamente diferente da terceirização. Por isso que eu disse, olha, não fique com a consciência pesada, não fique pensando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada, porque tem uma pessoa que faz essa análise para mim. Não, porque se você colabora, essa pessoa, ela também dá um feedback para você e você dá um feedback para ela. E as colaborações são coisas fantásticas de se ocorrerem. Eu faço diversos trabalhos de colaboração, porque, por exemplo, eu não tenho skills em ecologia. Meus skills em ecologia são básicos, né? Eu consigo enxergar os processos e tudo mais, mas eu não consigo fazer análises robustas de modelagem, sabe? Eu arranho. Da mesma forma que, por exemplo, elaboração de mapa. A gente lá no curso Método DNA tem um bônus
sobre elaboração de mapas. E eu sei elaborar mapas, sabe? No ArcGIS, no QuantumGIS, eu consigo fazer mapas, mas eu não sou da área de geoprocessamento. Então tem minúcias que, tipo assim, eu nem, para mim não faz diferença, você tá entendendo? Para mim ter aqui como não ter, não muda muita coisa. Então, mas por quê? Eu tô certa? Não, eu tô errada, é porque eu não tenho aquela skill. Então, para esse bônus, a gente pediu para um professor, o professor Fabrício, nosso amigo, fazer o bônus, entendeu? Então, ele colaborou com o método DNA, com o curso, e assim por diante. Então, veja bem essa diferença. Então, você tem que analisar se o que você está fazendo é colaboração, se o que você está fazendo é terceirização. Se você estiver fazendo terceirização, provavelmente você vai se sentir na mão dos outros, porque nem toda colaboração é uma colaboração que acrescenta para você. Pode ser que você esteja naquela situação de depender dos outros, e é por isso que aqui a gente coloca, cara, tenha domínio nas análises e interpretações, tenha a sua autonomia. Isso significa que você vai saber tudo do universo multiplanetário? Não, você não vai saber tudo do universo multiplanetário. Eu não sei tudo do universo multiplanetário. Mas você vai ter condições de procurar respostas. Você vai desenvolvendo essas suas habilidades, tá? E isso é muito interessante de ver, sabe? De você olhar uma pessoa que não sabia fazer absolutamente nada e se dispor a buscar, né, aprender. Nath, mas beleza, então já entendi que terceirizar pode não ser interessante porque as análises têm fundamentos. Se eu estudo as análises, eu aprendo a teoria, eu vou conseguir interpretar melhor os meus dados, eu vou conseguir fazer conexões, mas como é que eu faço? Eu não sei, eu tô na mão de fulano, eu tô na mão de ciclano. Calma, respira. Primeira coisa, uma vez eu fiz um curso, foi da Natália Arcuri, e ela fala uma frase que ela deve ter pegado também de outras pessoas aí, que eu já vi outras pessoas falando, em vários livros, mas eu gosto muito dela, tá? E ela é a seguinte, é no planejamento que está a sua liberdade. Sim, é no planejamento que está a sua liberdade. Então, se você quer correr atrás disso, se você quer ter essa sensação, sabe aquela sensação de você falar, cara, eu tô aqui de boa, pode vir. Gente, quando eu fui defender o meu doutorado, foi muito interessante. Porque no meu mestrado eu estava muito insegura mesmo. Na minha graduação eu não vou nem falar. Daqui a pouco eu comento, tá? Mas, gente, no meu doutorado, cara, vem em mim, papai, foi desse jeito. Ai, você tá se sentindo a fodona. Não, não tô me sentindo a fodona. Foi porque eu me preparei muito. Então, eu já falei que eu não gosto muito do termo defesa, né? Eu não sou muito fã desse termo, defesa. Eu gosto muito do termo sustentar as suas ideias. Então, eu sustentei as minhas ideias, entendeu? Eu não defendi nada, eu sustentei. Então, se vir uma pergunta, eu tchap, né? Eu ia surfando e eu estava me sentindo tão confortável. É claro, eu fiquei nervosa, gente. Pelo amor de Deus, era a defesa do meu doutorado. Tinha 5 criaturas ali para me avaliar e tudo mais. E era o coroamento de um momento muito importante. Mas foi chap pra tudo quanto é lado, gente. Eu escorreguei igual sabonete. Por quê? É porque eu tava de malandragem? Não, é porque eu sabia. Eu sabia exatamente tudo que eu tinha feito. Então, às vezes, um professor falava assim: Natácia, mas por que você não fez essa e essa abordagem? Eu respondia, eu fiz, mas é que não funcionou, não estabilizou. Eu não ficava assim, afoita, igual eu vi acontecer com vários colegas, infelizmente, inclusive durante defesas de mestrado e de doutorado que eu participei, situações horrorosas do tipo, é que eu não fiz essa análise. É que eu não sei por que eles escolheram isso. Sabe, gente, fica um negócio coxa de retalho. O trabalho tem que ter sua cara. Mas o professor mandou fazer 1000 análises. Foda-se o professor. Se você não entender o processo, entendeu? Se você não entender por que você está fazendo aquilo, fica complicado. Fica complicado porque no final das contas é você que vai ter que aguentar o rojão. É você que vai ter que sentar lá
e sustentar a sua tese, é você que vai ficar com a cara no chão, é você que vai ter ansiedade, entendeu? Por isso que eu falo, insisto muito, inclusive convido você para participar da semana do DNA, né? Semana do Domínio das Análises. Eu vou colocar para vocês o link aqui. E nessa semana a gente conversa sobre várias coisas sobre isso, o evento é gratuito, tá? Coloca seu e-mail para eu poder te mandar todo o material que a gente usa e tal, a gente faz prática hands-on e a gente tenta conversar justamente nessa questão do planejamento, né? Então, é de fato no planejamento que está a sua liberdade. É no planejamento, por quê? Porque quando eu planejo, eu sei o que eu preciso fazer. Eu não fico no escuro parecendo um João Bobo. Não sei se vocês, pessoas, sabem o que é um João Bobo, mas na minha época tinha um brinquedo que ele era um brinquedo tipo de areia, entendeu? E é como se fosse uma boia cheia de areia, não sei explicar. Mas era um boneco de areia, de plástico. Você batia nele assim, ele voltava com a mesma intensidade de força. Então, era muito complicado apanhar daquele bichinho. E às vezes a gente apanha do processo. E você escolheu aprender. E isso deveria ser libertador. Toda vez que eu falo isso, eu arrepio inteirinha. Eu arrepio inteirinha. Tipo, o processo não tem que ser difícil, sabe? E é muito disso que eu converso aqui com vocês. O processo, ele tem que ser bom, eu tenho que gostar do que eu tô fazendo, sabe? Quando você passa a não gostar, não faz sentido mais. E a gente vai adoecendo, sabe? Adoecendo as nossas emoções. Então, presta atenção para você ficar satisfeito enquanto você tá no processo. Porque é claro que você vai fazer coisa que você não gosta. Mas porque você tem um objetivo, você fala, cara, tô fazendo isso aqui, não gosto, mas beleza, eu entendo por que eu tenho que fazer. E eu vou fazer porque eu quero algo além, entendeu? E é isso. Então, para isso, né, para esse planejamento, né, que eu converso com você aqui, que é no planejamento que a gente tem a liberdade, você precisa fazer o que eu chamo de roadmap da sua jornada. Você precisa fazer uma trajetória da sua jornada. Cara, a minha jornada é de quantos quilômetros? 200, tá? Então eu tenho que preparar com o quê? A minha jornada é de 1.000 quilômetros. A minha jornada é de 10.000 quilômetros. Beleza. Ah, não, tem outra coisa também. Na minha jornada, eu preciso atravessar rio. Na minha jornada, eu preciso atravessar montanha. Cara, a minha jornada é uma pista assim lisinha, sem buraco nenhum. Beleza, vamos junto. Cada um desses cenários vai exigir um planejamento diferente do meu, do seu. Cada um vai ser diferente. Não tem como eu pegar o meu plano e passar para você. Não adianta eu pegar e falar, não, toma aqui, segue isso aqui. Por quê? Porque a minha jornada, de repente, é a jornada de 1.000 quilômetros, que eu tenho que usar uma balsa. A sua pode ser de 10 quilômetros, diferente da minha. A do outro de 1.000. A do outro é uma estrada esburacada, né? Então, você precisa fazer uma análise e fazer um inventário do que você sabe. Cara, o que eu sei? Quantas vezes a gente pega num papelzinho e faz o seguinte, eu quero que você faça esse exercício, você vai fazer esse exercício. Vai pegar no papel e vai falar, cara, eu quero chegar aqui. Então, o meu trabalho é um trabalho de caracterização de banco de germoplasma de bovinos, ou é uma caracterização de banco de germoplasma de soja, ou é uma caracterização de diversidade genética de populações naturais de uma espécie de anfíbios, ou eu quero estudar a filogeografia de insetos neotropicais. Enfim, não sei qual que é a sua pergunta. Pensa na sua pergunta, ok? O que você precisa para responder a sua pergunta biológica? Quais são os skills? Quais são as habilidades, né? Então, você vai elencar isso. E depois que você elencar, então, qual é a sua pergunta, porque isso é onde você quer chegar, aí você vai colocar o que você precisa. Quando a gente vai viajar, vai para uma jornada, eu não pego e penso, cara, eu vou viajar de carro o dia inteiro, o que eu preciso levar? Preciso levar água, eu preciso levar papel higiênico, eu preciso levar álcool 70, né? Eu preciso levar máscara, e várias máscaras hoje no atual estado de pandemia. Eu preciso levar uma comida, porque eu não vou sair parando em tudo quanto é lugar, né? Então, o que eu vou levar? Eu vou levar uma comida que perde, tipo leite? Não. Eu vou levar castanha, porque castanha aguenta mais.
Tá bom, ok, fiz meu planejamento. Agora, se eu vou no supermercado, que eu tô vendo aqui da minha janela, bem ali, ou se eu vou no Iguatemi, que eu olho aqui, ó, o shopping tá bem aqui, eu preciso sair catando um monte de comida para levar, eu preciso levar garrafa d'água, um monte. Não, eu só vou lá rapidinho fazer alguma coisa, então eu não preciso. Aí então é por isso que é importante você conhecer aonde você tá, o que você precisa e onde você quer chegar. Então elencou onde você quer chegar, viu o que você precisa, faz um checklist. Tá bom, eu preciso disso para chegar nesse objetivo. O que eu tenho? Porque se eu vou acampar, eu faço um checklist do que eu preciso para acampar. E aí eu vou ver na minha casa, cara, eu tenho aqui a caixa de isopor, eu tenho a barraca, mas eu não tenho o acendedor de fogo. Eu não tenho um isqueiro, eu não tenho um fósforo. Então eu vou ali comprar, eu vou adquirir, eu vou dar um jeito de arrumar, eu vou pegar emprestado, sabe? E aí você vai se preparando. Agora imagina quando você não faz isso, você vai acampar, chega lá e descobre que você não tem fogo. Tipo, essencial para quem tá acampando. Deu ruim, deu muito ruim. Por quê? Porque a gente não planejou. Então, no planejamento é que está a sua liberdade. Você poderia desfrutar de um momento muito bom que você não vai desfrutar. Por quê? Porque você não levou o que precisava. Então, faça esse inventário, anota aí o que você sabe, o que você não sabe, de acordo com aquilo que você quer, aonde você quer chegar, estabeleça o seu roadmap da sua jornada. E a gente vai fazer isso lá na semana do DNA, viu? A gente vai fazer um roadmap da jornada para as pessoas que querem fazer análises em diversidade genética, para as pessoas que querem fazer análise em filogeografia, que querem investigar a história filogeográfica das espécies, que querem caracterizar um banco de germoplasma, que querem caracterizar uma população humana, enfim, tem como a gente fazer isso, tá? Tá bom, Nath, que bonito isso que você falou, entendi então, é no planejamento, lá, não terceirizar, porque eu aprendo, porque não é só apertar botão, porque tem fundamento ali por trás, já entendi que terceirizar não é diferente de colaboração e tudo mais, mas eu quero saber, alguém já chegou no lugar que você tá falando? Por que você tá falando é muito bonito, mas eu não sei se se aplica a mim, porque pra mim, eu tô lascado, entendeu? É mais fácil se eu pegar minhas coisas e entregar pra alguém, porque você não tá entendendo, fia, como é que tá a minha vida. A minha vida tá um caos. Então, alguém chegou? Quem chegou? Gente, várias pessoas. E eu vou te contar alguns exemplos, tá? Eu sou uma delas. Eu já estive em vários locais dessa jornada, tá? Eu já estive no local do planejamento, eu já estive no local da inocência de não planejar, acreditando nas pessoas. E, cara, durante a fia, oh, senhor, foi muito punk, tá? Por quê? Porque eu não sabia fazer análise e quando eu fui fazer biologia, eu era inocente. Eu não sabia que eu ia ter que enfiar a cara, lambuzar na estatística. De verdade, eu não sabia mesmo não. E aí, então, eu fiquei em desespero, porque eu falei, gente, não, porque, olha só, eu passei dos 30. Eu fui ter acesso a um computador com 14 anos, de verdade. Então, eu estudava na escola pública e foi quando eu comecei a ter acesso às aulas de informática no colégio. Eu lembro que eu fazia aula de Word, gente. Sério, as pessoas nascem hoje sabendo ligar um computador e mexer no Word. Eu fui fazer aula de informática, eu fui fazer digitação, enfim, eu fazia trabalhinho no Cefet, famigerado Cefet, que hoje é o IF, né? Que o professor falava, como você vai formatar o Word? Sim, eu fui essa pessoa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 18 anos, né? Com 17 eu desisti, com 18 eu entrei de novo. Tinha só 4 anos, se você for parar para pensar que eu tinha tido acesso a um computador. E quando eu descobri que eu ia ter que mexer na minha vida inteira com computador, de verdade, eu quase desisti. Por quê? Porque eu tinha um limitador. Cara, eu não sei mexer com isso. Como é que eu vou mexer com esse trem? Não vou dar conta. Eu vou ter que ficar ligando o computador, fazendo análise. Eu não sei fazer isso. Nossa, gente, eu tinha isso uma resistência muito forte, mas muito forte mesmo. E aí, o que aconteceu na minha monografia especificamente? Como eu achava que aquilo era uma coisa de outro mundo, de outro planeta, eu não achava que eu era capaz. Eu achava que só os escolhidos sabiam mexer com computador e com estatística. E eu definitivamente não era uma delas. Eu não era. Então, o que era para mim óbvio? O óbvio era alguém fazer a minha análise. Simples desse jeito. Gente, ai,
que vontade de sair correndo quando eu lembro dessa história. Que vontade de voltar lá atrás e sacudir. Por isso que eu fico estumando vocês. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, vamos mexer esse doce. Vamos mexer com as coisas aqui que vai dar certo. E aí, meu Deus do céu, eu terceirizei a minha análise. Na verdade, aparentemente era uma colaboração, mas na verdade não era uma colaboração, era uma terceirização. E aí a pessoa simplesmente pegou, fez a análise e, gente, uma análise super rápida. Só que eu me senti quase que assim, escrava eternamente dessa pessoa que fez a análise pra mim. Entendeu? De verdade, eu me senti, porque eu me senti a pessoa mais devedora do planeta universal. Eu pensei, nossa, eu devo a vida pra essa pessoa. Era uma análise, gente, no Genipop. Tipo, não tô falando que é fácil pra quem não sabe, eu tô falando que a gente ensina a fazer isso aqui, né? É uma análise que, tipo assim, é muito tranquila de ser feita quando você sabe. E assim, naquela época não tinha vídeo no YouTube, né? Hoje eu vejo que tem um monte de coisas, as pessoas que estão dentro do Entenda Genética, eu recebo muita mensagem falando, cara, me ajudou muito, eu consegui analisar minhas coisas, eu consegui fazer meu trabalho, e nem é o curso, sabe? Imagina o curso. Então, enfim, mas não tinha isso na minha época. E eu me senti muito devedora. E aí, quando foi na hora de defender, o que aconteceu? Nossa senhora, deixa eu contar pra vocês. Eu achava, na minha cabeça, porque eu estudava muito, né? Mas eu não tinha aquela visão de campo de batalha. Eu achava que a gente tinha que colocar o Q quadrado. Por quê? Para verificar se a população estava em equilíbrio de Hardenberg ou não. Porque nos livros didáticos, o que o povo ensina? Teste Q quadrado, para você ver se a sua população ela é aquilo que a gente esperaria encontrar sob equilíbrio de Hardenberg. Então, por que não? Vamos estudar o equilíbrio de Hardenberg avaliando o Q quadrado. Só que a gente não usa o Q quadrado assim, não, para fazer essas análises, não. E aí a menina simplesmente pegou, fez a análise, e eu não tô aqui falando que ela estava certa nem errada, ela fez o que eu pedi. Toma, aqui, ó. Eu peguei aquele arquivo de texto e eu pensei, tá bom. O que eu vou pegar aqui? Qual dessas coisinhas eu vou pegar? O que esses números? Vou pegar aqui quadrado. E aí eu fui esculachada na minha defesa de monografia, porque de fato o professor perguntava, mas por que você fez essa análise? E aí eu pensava, bom, porque a menina fez. Mas por que você escolheu isso? Então, é porque a menina fez. Mas por que... Ah, porque, né? Isso aqui, Natácia, não existe. Eu sei que você é um excelente aluno, mas eu vou ter que te reprovar. Gente, eu quase fui reprovada. De verdade. Então, assim, foi uma situação muito traumática. E foi um dos pontos de decisão. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui no canal, não. Foi uma das decisões que eu falei, cara, esse trem não vai acontecer comigo mais, não. Não vai, eu não passo por uma situação dessa novamente. Então, é por isso que eu digo que colaboração é diferente de terceirização. Porque na colaboração você tem uma troca. Então, eu fui uma das pessoas que chegou, tá? Ah, como é que eu vou saber disso? Eu tenho não só os meus títulos, como artigos publicados que eu analisei as coisas. Mas eu também tenho histórias de outras pessoas que superaram isso. Então, vários alunos meus, vários alunos desesperados, entendeu? Sem saber o que fazer. E essas disciplinas que eu ofertava. E as disciplinas que eu ofertava, elas eram disciplinas mão na massa. Então, a criatura, se ela tivesse um conjunto de dados, ela saía com as análises dela pronta. Então, associada a esse apertar de botões, a gente fazia discussão da teoria, que estava por trás daquela apertar os botões, né? E a gente discutia os resultados. Como cada um tinha um resultado diferente, né? Cada pessoa tinha um resultado diferente, a gente conseguia ver as diferentes assinaturas no DNA. Então, eu tenho vários alunos que conseguiram isso daí, né? Tive alunos que era tipo engenheiro civil e estava fazendo a disciplina, pegou por pegar mesmo, para pegar crédito, desesperou, mas deu conta porque seguiu um passo a passo. Então, sim, se você tiver um planejamento e uma orientação, e eu não tô falando aqui, vou fazer tudo que a Nath fala, não, senta lá, avalia a sua jornada, você tem plena capacidade de fazer isso. Aí você vai falar, beleza, Nath, eu entendi tudo que você falou, que lindo, que maravilhoso, que beleza, mas é difícil. Eu acho muito difícil, para mim é muito penoso carregar este fardo. Ou então você vai falar para mim, cara, eu não tenho tempo. Você não tá entendendo, eu preciso defender daqui 2 meses. Me lasquei, entendeu? Eu não tenho tempo de sentar e aprender, eu vou ter que ir na raça, no peito, do jeito que dá para fazer, entendeu?
Tá, por que que você não faz o que você pode? Por que que a gente tem que fazer trabalhos homéricos? Você não tem que responder uma questão de pesquisa? Por que que você não pega os skills que você tem e responde essa questão de pesquisa? Para você entender o que que você está buscando, o que que você está fazendo. Você pode fazer isso tranquilamente, gente. Olha, eu vou falar um trem para vocês que de verdade, eu fico chocada. Hoje em dia, parece que você valida uma pessoa por quantos artigos ela publicou na defesa, ou quantos capítulos que ela tem. Dissertação em tese não é capítulos, não, gente. É dissertação em tese. É você ter uma pergunta e você chegar na resposta que você quer. E aí você põe o povo doido, entendeu? Claro que você não vai ter tempo de fazer uma coisa homérica em 4 anos. Não tem condição, não. Isso é muito difícil. Então, assim, responda o que você tem. Se alguém falar, mas você tinha que ter mais coisa. Tinha nada, tá aqui minha pergunta, respondi. E aí? Só que você tem autoconfiança, autoestima quando você planeja, quando você tem uma orientação adequada, quando você sabe as escolhas que você fez, né? Então, é por isso que eu falei pra você, no planejamento que você tem sua liberdade. E você pode planejar faltando um mês, faltando 2 meses. E eu sei que não é fácil. Eu não tô falando aqui pra você, nossa, que coisa fácil fazer análise em diversidade genética. Uau, é muito tranquilo. Nossa, você não sabe? Não, não tô falando. Porque além disso, a gente ainda dá um break, meu filho, dá um break ferrado quando você tem o tempo. Ou você deslancha e vai na banguela, ou você dá um tilt e para. Eu já dei tilt e parei, assim, do tipo assim, de ficar, meu Deus, que eu não sei nem meu nome. Então é complicado. Por isso que eu gosto da colaboração. Porque se você tem uma rede de colaboração, essas coisas, de alguma forma, elas são tamponadas, tá? Outra coisa que as pessoas falam pra mim, não tenho habilidades. Eu não tenho habilidade, eu não tenho facilidade com isso. Fulano nasceu com isso. Como é que a gente fala quando a pessoa nasceu com dom? Fulano nasceu com dom para as análises. Eu não. Eu sou aquela pessoa que vai lá só na bancada. Não, para mim não é para mim não. Eu não tenho habilidades. Eu não tenho paciência. Eu sou Catarina Josefina Manuela. Eu sou uma pessoa que, cara, foda-se, eu não tenho paciência de ficar olhando as coisas, tá? Eu vou fazer na raça, eu vou fazer no peito. Esse trem de ficar estudando, eu sou uma pessoa dinâmica, eu não quero mexer com isso, não. Pois é, eu sei que a gente tem esse bando de coisas pulando na nossa cabeça e falando quanto nós não somos capazes de fazer as coisas, mas todo ser humano é capaz, gente. O que falta pra gente é conhecer o caminho. Se você chegar numa cidade desconhecida sem um GPS, é muito difícil você andar por lá. Mas se você tiver um celular com um GPS, você chega em qualquer lugar, tá? Se você tiver um mapa impresso, você chega. Vai ser um pouco mais difícil do que um GPS, vai, mas você chega. Então, eu acredito na colaboração para todos esses fatores que vocês disseram. Eu disse para vocês, né? Que é o que eu recebo, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não tenho paciência, cara, colaboração. Colabore você com você mesmo, né? Mas tenha um teamwork, né? Que se baseie na verdade, né? Você confia na pessoa, são pessoas que te inspiram, há uma troca, porque como eu falei para vocês, algumas coisas são chamadas de colaboração, mas não são colaboração, né? Você tem o suporte e assistência dessas pessoas que estão com você nessa jornada, né? A gente tem um compartilhamento e tudo isso vai levar a um sucesso. Então, todas essas coisas que vocês têm na cabeça, ai, não vai, não vai, busca um bom suporte de colaboração. Mas para além disso, lembre-se que você pode treinar a sua habilidade. Ninguém nasce com um dom assim, tipo, ai, eu agora nasci com um dom de programar. Quer dizer, tem os superdotados, né? Mas eu falo o seguinte, a gente vê muitas pessoas com o dom da pintura, o dom do canto, o dom da arte, da música e tudo mais. Mas, assim, manifestando bem pequenininho. Mas uma criança de 2 anos, você não vê. Ela, não, peraí, deixa eu pegar um computador, tirando as exceções que alguém vai falar, ah, mas tem superdotados. Tá bom, gente, tô falando de pessoas normais. Mexendo com programa, sabendo o que é um Lamarck, o que é um Mister Base. Não, porque isso não é um negócio do cotidiano dessa rotina. Então, pessoas que têm uma habilidade hoje foi porque caíram demais. Gente, se eu sei fazer análise hoje é porque eu caí demais. É porque eu fui pro campo de batalha. Ou vocês acham que, tipo assim, ah, acertou de primeira ali, nossa, foi só flores, que coisa linda, ela tá falando lá, sabe tudo. Sei não, gente, caí demais. Caio até hoje, mas eu me levanto e busco aprender. Então,
Você vai numa academia e você vai pegar um peso de 200 quilos se você nunca foi lá? Você não vai. Mas se você for todos os dias, talvez daqui 2 anos você consiga. E as pessoas vão olhar para você e falar: nossa, é facinho as coisas para ela, é facinho as coisas para ele. Olha só, ele carrega um peso de 200 quilos. E ninguém vê o que está por trás ali. Então, escolha hoje começar o seu treinamento. Você pode treinar a sua habilidade. Da mesma forma que a gente constrói músculo, a gente constrói conexões neurais. A gente tem plena capacidade de fazer isto, tá? E você tem que entender que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Não é só sobre apertar botões, tá? É tempo, é dinheiro, é gente envolvida, são várias coisas. Então não tem como, gente. A pessoa tem que botar a mão na massa. Ó, eu tenho uma experiência com a minha mãe agora. Minha mãe, gente, ela tá muito empolgada com fazer pães de fermentação natural. Nossa, ela tá assim, tipo, empolgada demais. E ela leu várias coisas. Pesquisou sobre tudo quanto é tipo de farinha que vocês pensarem e tudo mais. E aí ela viu que tinha uma determinada farinha específica para você fazer o seu pão de fermentação natural. E aí o que ela pensou no primeiro momento? Cara, farinha é tudo farinha. Eu vou no supermercado, a farinha que eu pedi não chegou, eu vou fazer com essa farinha aqui mesmo do supermercado. E ela foi comprar uma farinha normal, uma farinha regular de supermercado e foi tentar fazer o pão de fermentação natural. Gente, ficou horroroso. Ficou muito ruim, porque essas farinhas têm aditivos, não é só o trigo que tem lá, tem amido. O trem ficou ruim demais. Eu tava lá em Jataí com ela quando ela fez, coitada. Ela ficou muito frustrada, porque quando você vai fazer um pão de fermentação natural, gente, eu não sei se vocês já viram não, mas demora demais. Você faz o fermento natural, você deixa ele fermentar. Ó, eu vou falar, é muito tempo, exige uma paciência, tem uma curadoria. Quando você faz análise, é do mesmo jeito, tem uma curadoria. Então, ela sabia o how to do, ela tinha pesquisado muito, mas ela resolveu ir para o campo de batalha com essa farinha. E deu errado, e ela tinha lido que ia dar errado. Mas ela falou, por que não? Eu vou tentar, vai que dá certo. Mas olha só que coisa interessante. Ela aprendeu na prática, errando, que aquilo lá não dava certo. Entendeu? E foi ruim? Não, não foi ruim, ela teve experiência, aquilo fixou nela. Então vamos normalizar as quedas. Vamos normalizar que as coisas não deem certo sempre, você não precisa acertar de primeira. Às vezes eu recebo mensagem do pessoal da turma lá do curso, né, do método DNA, falando, Nath, mas eu não tô conseguindo acompanhar as aulas, eu comprei, eu queria muito acompanhar, eu não sei porque. Calma, vai fazendo lá, tem uma rota para você, entendeu? Vai experimentando. A gente não tem que fazer um negócio o tempo inteiro. A gente tem que ter o tempo de sedimentação das ideias, né? Então, lá no método DNA, os meninos têm. Eles têm um script, eles têm um modelo de input, tá? Eles têm o modelo de dados. Eles podem pegar outro e analisar? Pode. Pode ser que dê errado lá na hora, trave, porque o modelo de input não foi o que eu coloquei e eu tenho experiência, né? Eu fiz muito pão de análise e eu tenho aquele input já sabendo que aquilo vai otimizar o tempo para eles? Sim, mas se ele pegar outro e não der certo, pode ser bom? Pode, porque com erro a gente aprende. Você já não viu? Tanto que você não lembra, mas você caiu muito quando você era criança e andava. Você engatinhava, você caía. Você via menino chorando? Gente, é muito interessante você ver criança caindo, andando, né? E os meninos choram um pouquinho, levantam e continuam, não fica lá preso, nossa, eu tava tentando engatinhar ou andar e agora eu caí. Não, você não vê criança chorando, eles continuam, porque eles não têm esses preconceitos que a gente acabou colocando na nossa cabeça, né? Então, a lição é essa, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você precisa ir lá testar as farinhas, pôr a mão na massa, mexer, errar, fazer, tá? E começar hoje. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, não é segunda, não é quando você tiver os seus dados. Não faça, não cometa esse erro. Eu falo isso demais. Não cometa o erro de querer analisar só quando você tiver com seus dados. Por que a gente pensa, cara, eu vou analisar quando eu tiver com meus dados, porque aí eu poupo o tempo. Tipo assim, o tempo que eu for aprender já é o tempo que eu vou analisar.
Como se você tivesse que acertar de primeira as coisas. E, meu amor, você não vai. Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É muito difícil. A gente tem que se fazer simulação, você tem que crescer, criar músculo. Então é por isso que eu sempre que eu posso, eu estimulo. Cara, não espera seus dados, não. Sabe? Porque quando você tiver seu dado, você vai olhar e falar, caramba, é isso aqui? Nossa, então eu já vou fazer isso, eu já sei qual escolha fazer, eu já sei quem eu vou chamar para colaborar, porque afinal de contas eu já tenho essas habilidades adquiridas. Quando você aprende a ter as suas análises feitas e assim consegue interpretar bem seu dado porque você entende o seu fundamento, você não é a pessoa que busca ajuda, você é a pessoa que procura ajuda, entendeu? Olha a diferença. Você não vai atrás de alguém para resolver o seu problema. As pessoas vêm atrás de você para resolver o problema delas. Quando você sabe analisar, você é aquela pessoa que é chamada para colaborar. Porque nas colaborações eu ganho e você ganha, né? Então você não é aquela pessoa que é o joguete. Não é aquela pessoa que está ali para produzir o dado e alguém entrar no artigo ou alguém tá junto, não. Você é uma pessoa que tem valor. E quando eu falo valor aqui, todo mundo tem, viu, gente? Mas eu tô falando do ponto de vista de uma habilidade, de um skill. Então você não perde nada. Você perde muito quando você não aprende. Ah, então não vou, eu tenho que saber tudo. Não, não é isso. É você saber o mínimo para você fazer escolhas inteligentes. Por exemplo, bioinformática, montagem de genoma, sei lá, desenho de primer, filtragem de SNPs. Essa parte é uma parte foda de bioinformática. Não necessariamente você tem que saber. Vai lá e pega um bioinformata. Aí você pega essa parte do bioinformata e depois você, que com os dados processados, vai fazer as análises de caracterização da diversidade genética. Provavelmente ele não sabe essa parte. Então, cada um investe tempo em alguma coisa. Eu tenho uma amiga que é uma taxonomista fantástica. Ela é fantástica, ela é muito foda. Ela sabe muito de morfologia, muito de anatomia, né? E eu acredito, né, com os meus estudos e tudo mais, com base nas minhas leituras, que uma boa filogenia, por exemplo, ela precisa conter tanto dados genéticos quanto dados morfológicos, né? Quanto dados anatômicos. Eu não sei absolutamente nada de anatomia e morfologia. Não vem, gente, eu não sei. Se eu for estudar, eu vou aprender, eu vou. Mas nesse momento eu me dediquei, eu escolhi me dedicar à genética. Então o que a gente faz? A gente colabora uma com a outra. Ela tem valor para mim e eu tenho valor para ela. E mais uma vez, não é do ponto de vista do ser humano, porque todo ser humano tem valor, tá? É do ponto de vista das skills, das habilidades. Então, esteja com pessoas, caminhe com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, que têm essa mentalidade de escolha, sabe? Por exemplo, quando a gente está aqui junto e eu estou seriamente pensando em fazer um quadro no canal para estimular vocês a colocarem a mão na massa com os passos que eu vou colocar aqui. Que vai ser o seguinte, a gente vai entrar numa live e eu vou fazer minhas coisas, minhas análises e tudo mais, e eu não vou ficar aqui vomitando conteúdo ou conversando com vocês sobre essas coisas, não. Eu vou simplesmente fazer as minhas análises, eventualmente vou conversar uma coisa ou outra com você. Por quê? Para você começar a conviver nesse ambiente, tá? Nesse ambiente de pensamento, de não só de crescimento, mas também de habilidades, de troca, entendeu? Num lugar que não seja simplesmente uma rede social que as pessoas, tô ali, que legal, seguidor. Não, cada um que tá aqui é uma pessoa. Então a gente vai começar a fazer isso para que você comece hoje, não amanhã e não depois, tá? E eu quero te falar que eu, Natácia, já fui Catarina Josefina Manuela, já fui muito mal-humorada e como eu falei para vocês, já fui uma pessoa que achava que eu ia aprender na raça, entendeu? Que achava que eu não tinha capacidade também. Eu já passei pelos vários estágios, gente. Eu já passei pela negação, eu já passei pela revolta, enfim. Eu já fui como ela, já fui você, Catarina Josefina Manuela. Não sou mais e não quero que nenhum de vocês seja Catarina Josefina Manuela, porque vocês podem ir muito além. E eu quero conversar agora sobre alguns passos para você implementar hoje, para você implementar agora, não é amanhã, não é segunda, é hoje, tá bom? Sobre como você pode ter habilidades nas análises e, consequentemente, aprender a discutir maravilhosamente, interpretar maravilhosamente os seus dados genéticos e não terceirizar o seu trabalho. Você pode terceirizar alguns aspectos, terceirizar não,
Você pode colaborar com alguns aspectos, mas não fazer uma colcha de retalho, um Frankenstein, que você olha para aquilo e nem se reconhece no trabalho, né? Nem conseguiu ter uma contribuição intelectual. Então, vamos lá. Primeiro passo. Você precisa ter clareza do que você quer fazer. Porque tem muita gente que vem conversar comigo e fala, Nath, eu quero fazer análise. Tá, mas o que você quer fazer? Qual que é a sua pergunta de trabalho? Tá bom? O que você espera responder? Se você não souber disso, não tem como eu te falar absolutamente nada. Não tem como eu falar, faz isso, faz aquilo, não tem. E não é porque a Nath não quer, é porque não tem como ela te ajudar se você não sabe para onde você quer ir, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai fazer, e esse passo você pode implementar agora, nesse momento. Você está assistindo, já pega um papel e anota aí, ó. O que você quer fazer? Qual que é o seu trabalho? Onde você quer chegar? Beleza. Depois disso, você vai elencar quais são as análises que você precisa fazer para investigar e solucionar o seu problema. Nath, não tenho ideia de quais análises fazer, não tem nem como eu elencar. Calma, você vai pegar, vai entrar no Google, tá? Mr. Google, vai bater lá e vai procurar trabalhos que tenham respondido perguntas parecidas com as suas, tá? Não precisa ser do mesmo organismo, tá? Não precisa. Você vai procurar o framework, você vai procurar trabalhos que sejam parecidos. Se você quiser olhar caracterização da diversidade genética ou filogeografia, você pode pegar alguns dos meus trabalhos, enfim, olhe algum desses trabalhos na internet e veja o que as pessoas fizeram, quais análises elas propuseram a fazer, só para você começar. Não é que você tá casando, não, gente. Até casamento hoje a pessoa separa, não é isso, tá? Não é um contrato de sangue, não é isso. Terceira coisa, depois que você fizer esse mapinha, você vai pegar lápis de cor. Nath, como assim? Você ficou muito doida. Não tô te entendendo. O que eu vou fazer com lápis de cor? Seguinte, você vai escrever lá no papel, faz de conta que é esse papel aqui. Tudo que você precisa. E aí você vai escolher, por exemplo, verde. Não precisa ser essa cor, tá? Mas verde é aquela análise que você domina. Aí você vai lá e risca. Ou escreve circula, enfim, faz alguma coisa. Pode usar um marcador de texto, faça de um jeito que fica colorido. Amarelo é aquela que você está em vias de. Estou em vias de aprender isso aqui, estou aprendendo, estou no processo. Vermelho, me lasquei, não sei nem por onde começar. E aí, o que vai acontecer? Você vai olhar para aquele papel e você vai ter um diagnóstico do que você precisa fazer. Olha que beleza, olha que maravilha. Tendo esse diagnóstico do que você precisa fazer, fica tudo mais fácil, porque você vai poder fazer o quê? Fazer o planejamento da sua jornada. E você vai poder guardar este papel, ir atualizando esse papel e monitorar o seu progresso. Porque, gente, para mim não tem sensação melhor do que fazer um checklist. Eu não sei cadê uns meus aqui, mas cadê? Eu sempre tenho, olha aqui, ó, eu faço. Tá vendo? Ó, tá tudo marcadinho, porque eu sinto um prazer tão grande fazendo isso. Tem outros aí espalhados pela casa. Porque eu me sinto muito bem, porque aí você consegue ver que você fez, que você se comprometeu. Porque é muito frustrante quando você fala que vai fazer uma coisa e não consegue. E eu tento fazer isso muitas vezes, é muito ruim. Tá bom. Outra coisa que você pode fazer para te ajudar a não terceirizar suas análises marotas, tá? É a regra dos 15 minutos. Regra dos 15 minutos foi meu esposo, Alexandre, que me ensinou e que eu gostei bastante. Teve um momento que eu tive um bloqueio criativo, um bloqueio nas minhas análises, eu não conseguia, na verdade, eu não conseguia discutir, tá? E aí, eu não queria nem mexer mais no trabalho, eu tava de saco cheio. Essa era a verdade. Aí, o que ele me sugeriu? Porque eu ficava me sentindo culpada, ficava o dia inteiro, não rendia nada. Separa 15 minutos, foca nos 15 minutos e faz 15 minutos de alguma coisa vinculada às suas análises, às suas interpretações em diversidade genética. E eu esperneei, como assim 15? 15 é muito pouco, não, eu vou ter que fazer... Não, você não está conseguindo render nada. Esteja com a mente presente em 15 minutos. Só 15 minutos por dia, o dia tem 24 horas. 15 minutos. Gente, esses 15 minutos fizeram milagres, porque eu fui adquirindo confiança. Primeiro, eu consegui cumprir alguma coisa.
sabe? Então, tipo, eu falei que eu ia fazer 15 minutos, eu cumpri os 15 minutos. E isso pra gente é muito bom pro nosso cérebro, pra nossa confiança, da gente acreditar que a gente falou alguma coisa e que a gente cumpriu aquela coisa que a gente falou. Então, faça a regrinha dos 15 minutos e eu vou, seriamente, depois dessas lives de aquecimento da semana do DNA, eu vou fazer esse projeto, desenvolver esse programa que a gente vai sentar e vai fazer o que cada um tiver que fazer nesses minutos, vai ser o nosso comprometimento público, tá? Outro passo, é claro, esteja aqui comigo no Entenda Genética, uma pessoa que quer te ajudar, uma pessoa que você pode recorrer para buscar a sua autonomia no domínio das análises e interpretações. Então fica aqui, e não só fica aqui, compartilha, porque eu vou contar um negócio para vocês. Eu estava fazendo um inventário do Entenda Genética e eu descobri que a gente tem uma proporção muito maior de posts salvos do que post compartilhado. Informação boa, gente, é compartilhada. Não é guardar pra gente. A gente tem esse negócio, né, de pensar, não, eu vou guardar pra mim, porque aí eu vou saber, porque aí, especialmente no meio da academia, tipo, eu vou guardar, porque daí se os outros souberem, eu vou perder meu velho. Nada a ver. A gente ganha compartilhando. Eu compartilho as coisas aqui com vocês. Outro passo importante para você implementar. Busque disciplinas hands-on. Disciplinas mão na massa. Porque eu não acredito que apertar botões esteja dissociado de teoria, que esteja dissociado de interpretação. Porque quando você aperta botões de forma consciente, você está fazendo uma escolha com base nos fundamentos teóricos que você estudou. Se eu for apertar de qualquer jeito, realmente não tem nada a ver. Mas se você estiver apertando com consciência do que você está fazendo, que maravilha, que beleza, você está tendo também ali por trás o background teórico dos fundamentos de genética de populações, de genômica populacional, de filogeografia, de evolução, de diversidade genética, de genética básica, de ecologia, um bando de coisas ali por trás. Então, esses cursos são muito bons. Procure para você um curso hands-on, tá? Um frame que seja adequado para fazer. Aqui no Entenda Genética, por enquanto, a gente tem o método DNA, mas a gente pensa em abrir outros cursos, mas veja aí também na sua faculdade, em outros locais, mas fica comigo, que a gente tem sim essa proposta justamente de orientar. E, por último, e não mais importante, é só uma observação. Cate tudo quanto é post-it, que são aqueles negocinho colorido. Não sei, cadê o meu aqui? Até tinha separado para mostrar. Mas use ele, gente, porque esse negócio vai te ajudar bastante. Tanto para você anotar os seus passos da jornada, prega na janela, em algum lugar específico, mas também não sai pregando na casa inteira, não, porque você precisa ter um descanso mental. Escolhe um lugar, porque daí você vai ficar olhando para aquele lugar ali, como se fosse aquele filme americano, sabe, de policial, que tem o pessoal traça ali as rotas e tudo mais. Coloque o que você precisa fazer, use eles como seus aliados. E, olha só, para vocês entenderem como é que eu fazia, eu até achei esse papelzinho, que eu fiz um limpa nas minhas coisas e achei um bando de negócio. Geralmente eu jogo fora, não fico guardando coisa não, mas eu achei que queria compartilhar com vocês. Como é que eu fazia quando eu analisava e estudava? Isso antes de fazer as minhas próprias coisas, tá? Eu escrevia o que eu tinha aprendido daquilo. Então, isso daqui que eu tô mostrando para vocês é uma escrita. E aqui eu coloquei, ó, interpretando inputs. Até tá errado, porque eu tava interpretando os resultados da análise. Ó, para saber se a população está em desequilíbrio de ligação, eu coloco, se o valor for menor do que o P de corte, o loco está em desequilíbrio, ou seja, rejeita a hipótese nula. Os alelos estão em equilíbrio, associação aleatória entre alelos de diferentes locos. Se o p-valor, tá vendo? Então eu fazia isso, tá? Aqui, ó, essa aqui é a anotaçãozinha minha de coisa durante o doutorado. Não sei nem como é que ela sobreviveu ao tempo e às mudanças. Mas eu fazia isso. Por quê? Porque quando você escreve, você fixa melhor. Então perceba que isso daqui tem tanto a parte de apertar botões, a parte de inteligência da análise, como a interpretação dos meus dados, tá? Então, utilize isso, papeizinhos, post-its. Ó, por exemplo, quando eu vou preparar a aula aqui e para minha turma, né, para o meu curso, ó, o tanto que eu uso. Cada cor dessa aqui é um tema. Então, aqui dobrou, vai ter um rosinha aqui, tá vendo? Então, tudo que é rosa é o mesmo tema.
para cada tema que eu uso, eu coloco uma cor diferente, ó, verde-limão com verde-limão, eu sei que é a mesma coisa. Então, isso aqui é um processo que me ajuda muito a otimizar tempo para fazer as minhas coisas. E quando a gente está nesse planejamento, tudo que você precisa é de otimização de tempo para você fazer o que importa, né? O que é importante para você, tá bom? Agora, jovem mancebo, jovem manceba, tá nas suas mãos saber como você vai mexer o seu doce, como que você vai misturar esse doce. Se você vai continuar como você está, ou se você vai escolher a pílula azul e vir com a Nath nesse processo de autonomia, de enxergar você como uma pessoa capaz, um ser humano brilhante, que pode sim analisar, que não precisa ficar na mão de ninguém, que não precisa terceirizar, porque quando você terceiriza você não aprende, e que você pode sempre colaborar, tá bom? Se você virar uma pessoa Catarina Josefina Manuela, você vai ficar parado no tempo. O que vai acontecer? Igual essa aqui, ó. A criatura ficou parada no tempo, com os pensamentos sem modificar, porque às vezes a gente é assim, gente. Eu sou cheia de encrenca. E aí, se a gente não quer melhorar, a gente vai ficar parado no tempo, porque as pessoas não vão parar para esperar a gente melhorar e mudar a nossa cabeça. Elas vão. Elas vão. Então, cabe a você tomar essas decisões. E eu não quero que ninguém aqui seja uma Catarina Josefina Manuela no futuro, toda sozinha lá, né, em formato esqueleto, porque não somos. Então, muito obrigada para você que esteve aqui comigo, para você que vai chegar. Eu espero que tenha ficado claro aqui, porque eu acho que você terceirizando as suas coisas pode não ter tanto sucesso na hora de você interpretar os seus dados em diversidade genética, seja para caracterizar um banco de germoplasma, seja para você caracterizar a diversidade genética em populações humanas, populações naturais. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim, manda, Nath, não entendi, Nath, fala mais sobre isso, eu quero saber. Bota a hashtag aí, mexer o doce, para a gente mexer nesse doce e fazer de vocês pessoas capazes, autônomas, que podem e que merecem saber o que fazem, porque vocês escolheram fazer isso. Então não deixe ninguém dizer para você que você não pode, que você não tem condições, que você não tem tempo. Você é autor da sua história, você é autor da sua vida, você escolheu estudar isso aqui. Você que escolheu. E como você escolheu, não deixa que os outros escolham por você não, tá? Seja consciente nas suas escolhas, nas suas decisões. Então é isso, Brasil. Beijo grande e até breve.